que é o 19-3256-4662. Repita, por favor, Diandra. 3256-4662. Esses telefones estão aqui embaixo, né? Aparecendo ali, também está aparecendo o site. Quando o pessoal liga lá, é você mesmo que atende o telefone? Você que atende? E tem muita gente ligando lá, já tem bastante inscrição? Então, as inscrições vão até o dia 10, mas se é um número limitado, né? Já estão se esgotando, é melhor dar uma corridinha. A hora que esgotar, encerrou a inscrição. Somente ano que vem. Ah, então tá bom. Muito obrigado pela presença aqui, Obrigada, tá bom? eu que agradeço. Tá aí a Diandra. Eu vou repetir, então, dias 11 e 12 acontece a peneira do Internacional de Porto Alegre. Você que está querendo fazer a inscrição, corra, porque as inscrições são limitadas, 3256-4662 ou acesse internacionalcampinas.com.br. Apoio Espetinhos Ramalho, seu churrasco muito mais gostoso, mais do que você imagina. Virtual Ideias Gráfica Campinas, produzindo ideias. Organização Genoma Colorado Campinas. E agora, vamos falar da premiação do Prêmio Ford ACESP. Põe na tela. E entidades se reuniram na noite desta segunda-feira no Clube Sírio, em São Paulo, para a maior premiação do jornalismo esportivo do estado. O Grupo Bandeirantes de Comunicação compareceu em peso na premiação da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Ao todo, foram 10 troféus conquistados pela empresa. Campinas ficou com 2 deles, nas categorias Rádio do Interior e Equipe de TV do Interior. Conheço a Band de Campinas, participei inclusive de momentos importantes lá na cidade de Campinas, sei da qualidade do jornalismo, do empenho, da criatividade, e se estão concorrendo ao prêmio é naturalmente por merecimento. Eu vejo que os veículos de comunicação em geral de Campinas são extremamente fortes. É um trabalho que a cada ano ele contagia os seus telespectadores, leitores, e você vê que, indiferente ao tipo de eleição que a gente faz, de votação que a gente faz, sempre os veículos de Campinas mostram sua força e ficam liderando. 2 importantes conquistas, rádio, um prêmio e inclusive dentro de um contexto muito positivo, porque 13 emissoras de rádio de Campinas foram indicadas para a premiação. E na categoria TV, a única emissora da região de Campinas indicada foi a TV Bandeirantes. Então o Grupo Bandeirantes está de parabéns. E agora a Ponte Preta, põe na tela. O torcedor ainda lamenta mais um vice-campeonato, principalmente da forma como foi. Um empate com o Náutico que só cumpria a tabela na última rodada da Série B. Mas a diretoria não pode ficar pensando no passado recente, porque daqui 2 meses começa o Paulistão. A reformulação deve acontecer de maneira rápida. Nesta segunda-feira, foi anunciado de forma oficial que o técnico Guto Ferreira renovou o contrato com a Ponte até o final do ano que vem. Após o último jogo do campeonato, o treinador já falava na montagem do elenco. Tem muito jogador que não tem vínculo com a Ponte, né? Então são jogadores que a gente tem que conseguir manter, tem outros que vão sair, tem outros que estão valorizados e vão sair também. E vai ter que haver uma prospecção séria, um nível de Série A, talvez não com investimento ainda do nível de Série A de brasileiro no Campeonato Paulista, mas a gente espera que a gente possa montar um bom time no Paulista, um time competitivo e depois um time para fazer jus à camisa da Ponte Preta, para trabalhar não só pela manutenção, mas por alguma coisa a mais em termos de Campeonato Brasileiro. Quem puxou a fila das renovações dos jogadores foi o lateral esquerdo João Paulo. Ele fica na macaca também durante todo o ano de 2015. Outros jogadores são considerados prioridades para os dirigentes alvinegros. O volante, Fernando Bob, é o primeiro da lista. Além disso, existe a expectativa de que a diretoria consiga manter uma base do elenco que subiu para a Série A. Renato Cajá, Rodinei, Thiago Alves, Rony e Rafael Costa interessam a Ponte
Ponte, mas a maioria deles tem vínculos com outros clubes. Ainda no início desta semana, mais renovações devem ser anunciadas. As contratações também podem acontecer em breve, mas como o Brasileirão só termina no próximo final de semana, muitos jogadores só devem assinar com a Alvinegra em meados de dezembro. Olha, vamos comentar já a Ponte Preta aqui na tela da Band. Tem também os jogos do Campeonato Paulista. A federação divulgou ontem os jogos do Campeonato Paulista da Série A1. Mas muita gente entrando em contato conosco, querendo saber os canais, por onde é que vai fazer a inscrição. Parece que não conseguiram pegar direito e tal, então eu pedi para a Diandra retornar aqui ao nosso cenário e fazer novamente a divulgação dos telefones e também do site. Diandra. É no 3256-4662. O site é internacionalcampinas.com.br. Repita, por favor. 3256-4662. internacionalcampinas.com.br. E pelo sotaque, você é gaúcha. Sou gaúcha. Tá bom, então. Então, quem quiser entrar em contato, vai ligar para você mesma que vai atender, é isso? Isso, eu mesma. Fala direto comigo. Então, tá bom. Muito obrigado pela presença, viu? Agradeço. Tá aí a Diandra falando conosco. Olha, CH, a Ponte renovou o contrato do Guto Ferreira e toda a comissão técnica que finalizou o ano, né? A participação desta comissão técnica foi de um aproveitamento de 68%. Então, o Guto Ferreira permanece e permanece também a comissão técnica dele para o ano que vem, 2015. É uma grande notícia, o Guto e sua comissão fizeram um ótimo trabalho, a Ponte está correta. Agora, ela precisa viabilizar o seu elenco. É muito importante que todas as avaliações sejam feitas com bastante calma. E eu escrevi isso no meu blog e não tive ainda a oportunidade de dizer aqui para os nossos telespectadores. As últimas 4 partidas da Ponte, a Ponte realizou uma campanha de rebaixamento. 12 pontos possíveis, ganhou só 2. Então, também no momento decisivo, quando mais o clube precisa, que tem que acontecer a decisão do jogador importante, você começa a realmente colocar na balança quem é quem, diante de todas as circunstâncias. A Ponte teve problema, não teve banco de reservas, a arbitragem interferiu, tudo isso a gente sabe. Alguns jogadores jogaram no sacrifício, mas alguns jogadores, quando deles se esperavam uma decisão para assumir a responsabilidade, eles não fizeram. Então, a diretoria tem que ter muita sabedoria para não precisar remontar um time por completo, mas para valorizar quem realmente merece e para deixar seguir o caminho do futebol para aqueles que no momento de decisão não apareceram. Então, eu, nas últimas 4 partidas, tirei a exata conclusão de quem merece estar na Ponte em 2015. Então, isso é um problema da diretoria, vamos aguardar. Eu acho ótima a renovação do João Paulo, mas não é todo mundo, não, seu Carlos Batista, que eu ficaria para 2015, não. Olha, algumas peças eu deixaria embora. Tem um agravante aí, o CH. Ou não? O comportamento nesse ano vai ser diferente, porque a federação, assim, num rasgo de inteligência, né? Os caras são... Você está sendo irônico, né? Extremamente inteligentes, né? Está sendo irônico, claro. Eles limitaram em 28 os inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Sendo 3 goleiros. Isso disseram, né, que eles fizeram isso para evitar que os grandes coloquem só reservas para disputar a competição. É uma barbaridade. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ter um enxugamento natural do elenco. A Ponte vai liberar pelo menos 10 jogadores. Porque são 28, mas 3 são goleiros. Então, o jogador de linha são só 25. E esses 25 jogadores, eles vão disputar o Campeonato Paulista. E aí os jogadores que foram contratados para o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão que começa na sequência, vão ter que treinar em separado. Eles não podem ser utilizados no Campeonato Paulista. É uma situação Olha que negócio bacana, hein? Então, é uma situação muito complicada, porque poucos vão aceitar um mini contrato até o final do Campeonato Paulista. Então, você só tem que ficar com aqueles que você tem a certeza que vai poder utilizar no Campeonato Nacional. E o Campeonato Nacional, a gente sabe do tamanho da dificuldade que é. É uma situação, não para a Ponte, para todos os times que estão na Série A do Campeonato Paulista, estão na Série A do Campeonato Brasileiro, ou mesmo na Série B. A Federação Paulista, ela fez mais uma vez o favor
de mais atrapalhar do que ajudar. Mas eu não esperava outra coisa, viu, seu Carlos Batista? Vindo da federação, do seu Marco Paulo Del Nero, eu não estou Por falar em federação, veja aí a tabela do Campeonato Paulista que foi lançada ontem pela Federação Paulista de Futebol. Olha só, a primeira rodada do Paulistão, Penapolense São Paulo, Santos Ituano, 15 de Piracicaba e Mojimirim, Capivariano extrai em casa contra o Red Bull, Bragantino extrai em casa contra a equipe do São Bernardo. O Audax enfrenta o Palmeiras, o São Bento enfrenta a equipe do Linense, Rio Claro estreia em casa contra a equipe do Botafogo, Corinthians enfrenta o Marília, a Ponte Preta estreia no Majestoso contra a equipe da Portuguesa, estreando em casa, portanto, um domingo às 4 da tarde. Nós temos palmas aí, não, por favor? Palmas. Temos aí, Foguinho? Som de palmas. Som de palmas. Foguinho está de férias. Está de férias? Está de férias, o Foguinho. Que coisa, hein? É. Mas nós temos palmas aí. Sabe por que eu estou pedindo palmas? Porque esse jogo contra a Portuguesa foi marcado no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade. Sabe qual é a coincidência? Com o primeiro jogo da Série A2 do Guarani. O Guarani vai pedir antecipação para sábado. Mas essa é a Federação Paulista de Futebol. Os jogos estão marcados no mesmo dia, no mesmo horário, 1º de fevereiro, é quando começa o campeonato, começa no dia 1º de fevereiro e termina a Série A1, tem uma parte da competição que é a fase de classificação, são times de um grupo total de 5 times, enfrentando os grupos dos outros grupos, são 4 grupos no total, e aí termina no dia 1º, começa no dia 1º de fevereiro, e vai terminar no dia 3 de março e depois tem a segunda fase. E o campeonato da Série A2, que são 19 datas, são 20 times disputando em turno único. E aí daqui a pouco nós vamos colocar aqui a Série A2, 4 equipes vão para a Série A1 em 2016. A notícia do dia, ainda falando da Ponte, até trazida pelo repórter Paulo do Vale, é que o goleiro Roberto não deve renovar o seu contrato com a Ponte Preta. Existe ainda alguma conversação, mas essa é a informação de dentro do Majestoso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já aqui na tela da Band. 1 da tarde tem Neto Lopes, o Boca Larga.